Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Rivelino Silva e parabenizando o filho Christian Jones, completando hoje mais um ano de vida. Elza Rodrigues parabenizando a cunhada Marilene e também Maria Angelina, aniversariaram. Cida Oliveira parabenizando sua irmã Luciene, completa mais um ano de vida. Mandamos ainda um alô especial para Raimundo e Kátia, Nancy Mota, Derli Renato Gonçalves, Cacilda Santos, Esther Veríssimo, Ana Assis, Ana Clara, Abdias Oliveira, Claudete Corrêa Machado de Oliveira, Cida Oliveira, Dalva Marconi, um alô especial também para Ricardo Rodrigues e Nilda, Iracema Silva, Josenildo Santana e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais este dia de vida. Pedimos que estejas conosco neste momento que vamos estudar a Bíblia, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos, colocando em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam. Abençoe todos esses nomes que nós aqui citamos, são pessoas que nos escrevem pedindo orações, Tu conheces cada um, sabes as lutas e os problemas que enfrentam. Abençoe o Christian Jones, está aniversariando, também queres abençoar Marilene e Maria Angélica, que aniversariaram. Abençoe também a Luciene, que está completando mais um ano de vida, e todos os demais, Pai, que estão completando mais um ano de vida hoje, que Tu abençoes, conceda muitos anos de vida e também a vitória nos problemas que enfrentam. Em nome de Jesus nós Te pedimos agradecidos. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Ontem nós falamos aqui de quando Moisés e Arão foram até Faraó, pedindo que libertassem o povo para ir ao deserto, adorar a Deus. E então Faraó perguntou: quem é o Senhor? Faraó se achava um Deus todo-poderoso e ele não conhecia o Deus verdadeiro, e ele então perguntou: quem é o Senhor para que eu liberte o povo para ir? Aí acontece que quando Moisés e Arão foram até Faraó pedir para que o povo fosse liberto, Faraó endureceu o castigo contra os hebreus que estavam já escravizados. E então nós lemos aqui em Êxodo capítulo 5, a partir do verso 3, nos diz assim: Então Arão e Moisés disseram: O Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, Ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muitos do seu povo nesta terra e vocês os estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: Não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem ajuntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: Deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo: Assim diz o faraó: Vocês não receberão mais palha. Saiam e juntem-na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los: Completem sua cota diária de tijolos, como faziam quando nós lhe fornecíamos palha. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalhadores. Por que não completaram as cotas nem ontem nem hoje? Perguntavam. Então, os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: Por favor, não trate seus servos deste modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir: Façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é do seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: Vocês são preguiçosos.
preguiçosos. Por isso andam dizendo: deixem-nos sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram: vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o Faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar o teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Eu li aqui Êxodo capítulo 5, versos 3 até o 23, e aqui nós vemos que Faraó ele endureceu o coração e forçou os hebreus a trabalharem mais do que trabalhavam antes, produzir a mesma quantidade de tijolos que faziam, recebendo as palhas, dos egípcios, e agora eles tinham que buscar palhas para poder fazer os tijolos e ainda produzir a mesma quantidade de tijolos. Vejam, o trabalho aumentou demais para os hebreus e eles tinham agora que se esforçar para dar conta. Por quê? Porque eles eram açoitados, eles eram maltratados. E então, antes que Moisés e Arão fossem ao Faraó, Moisés e Arão se reuniram com os anciãos do povo hebreu e disseram: olha, nós iremos até Faraó, Deus nos mandou e pediu para que libertem vocês, e então nós vamos interceder junto ao Faraó para que ele libertem vocês. Nós faremos ali milagres se for necessário, e eu já estudei isso com vocês aqui semana passada, está no capítulo 4 de Êxodo, a partir do verso 29. Então, Moisés e Arão foram. Faraó não libertou. Faraó, ao invés de libertar o povo, forçou a trabalharem mais e produzir a mesma quantidade que faziam antes de tijolos. E agora, quando Moisés e Arão foram aos anciãos antes de ir a Faraó, os anciãos os adoraram, adoraram a Deus, ficaram felizes porque seriam libertos. Mas quando então Faraó duplica, aumenta o trabalho deles, agora os líderes do povo hebreu vão até Faraó, pedindo para que Faraó não haja de tal forma. E Faraó então fala assim: não, vocês são preguiçosos, vocês não querem trabalhar, vocês querem sair para cultuar o Deus de vocês, então vocês vão trabalhar mais. E então esses líderes que foram até Faraó, agora eles saem da presença de Faraó, se encontram com Moisés e Arão, e aí o que eles fazem? Eles adoram a Deus como adoraram antes? Não. Eles disseram assim: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o Faraó e seus oficiais nos odiarem. Esses líderes agora mudaram de atitude. Primeiro eles adoraram, antes de Moisés e Arão irem a Faraó. Agora eles odeiam Moisés e Arão. E eles dizem assim, que o Senhor os castigue e os julgue por terem feito Faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada nas mãos deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Agora, nós vemos aqui que esses líderes hebreus descontentes, eles dizem então para que Moisés e Arão não façam mais isso, porque agora eles estão sofrendo ainda mais. Eu sei que às vezes isso acontece conosco também. Nós adoramos a Deus, nós cultuamos a Deus e de repente começa a sobrevir cargas sobre nós, problemas, provações, e ao invés de nós estarmos agora adorando, cultuando a Deus, nós começamos a questionar, a perguntar a Deus aonde está, por que Ele está permitindo que essas coisas aconteçam conosco. Nós não entendemos o agir de Deus, nós não entendemos o que Deus está fazendo por nós, porque nós não vemos, nós apenas
Cremos, nós apenas vemos, sentimos, mas não vemos Deus trabalhando. Vendo com os olhos mesmo. Agora, Deus ele age em favor do seu povo. Assim como ele agiu em favor do povo hebreu, mesmo eles sendo agora mais oprimidos do que antes, sofrendo mais do que sofriam antes, depois que Deus manda Moisés e Arão para libertar o povo, eles começam a sofrer muito mais do que eles estavam sofrendo antes. E então aqui em Êxodo, no capítulo 5 e no verso 21, nos diz assim, eu já mencionei com vocês agora há pouco, mas vou dizer novamente, eles disseram aos dois irmãos, a Moisés e Arão, o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Vejam, agora esses homens que eram os líderes ali do povo hebreu, eles confrontam Moisés e Arão, dizendo que eles trouxeram desgraça para o povo. E aí Moisés questiona, por que, Senhor? Agora Moisés que está questionando, depois que ele saiu da presença desses homens, Moisés também não estava entendendo. Deus chama Moisés para libertar o povo, mas Deus havia dito a Moisés que o coração de Faraó seria endurecido, ele não iria libertar facilmente. Moisés iria ter que fazer milagres na presença de Faraó para que Faraó pudesse acreditar, e mesmo assim ele não acreditaria. E o coração de Faraó seria cada vez mais endurecido, até que chegou a 10ª praga, e aí ele libertou, e nós vamos ainda chegar nesse ponto. Agora, eu quero que cada um de vocês pensem que não é difícil entender por que estes homens hebreus ficaram tão aborrecidos com Moisés a ponto de dizerem que o Senhor olhe para vocês e o julgue. Por quê? Esses homens, esses líderes do povo hebreu, esperavam que Moisés viesse para libertá-los dos egípcios, não para tornar a vida mais difícil, mas libertá-los do domínio egípcio. Os líderes hebreus pensavam que seria fácil chegar lá, conversar com o faraó, falar que Deus mandou e ele iria libertar. Mas não é assim, irmãos, é com muita luta, é com muita oração, é com jejum, é com sacrifício que nós vamos vencer a luta contra o mal. Não é fácil, não é apenas fazermos ali uma oração e colocar a nossa vida nas mãos de Deus e está tudo resolvido. Não, nós temos que lutar com Deus, assim como Jacó lutou com Deus e venceu, nós também precisamos lutar com Deus. Nós precisamos nos apegar a esse Deus e não o deixá-lo enquanto não recebermos a bênção. Então, se você está passando por um momento difícil na sua vida, depois que você começou a cultuar a Deus, a orar a Deus, a buscar a Deus mais, a estudar a Bíblia, a orar, e você está sentindo que as coisas estão se intensificando contra você, continue a luta. Não pare, não é hora de desistir. Porque nós pensamos às vezes que vai ser fácil, mas nós lidamos contra as hostes, as potestades espirituais da maldade, contra hostes inimigas do bem. Nós lutamos contra demônios que estão querendo nos derrotar. Então, se você passa por um momento difícil, é hora de você se apegar ainda mais a Deus. Continue confiando, porque Deus, no momento certo, ele vai agir. Nós precisamos lutar com Deus, permanecer firmes e não abandonar esse Deus, porque a vitória é certa. A luta é grande, mas a vitória é certa. Assim, além de lidar com os egípcios, Moisés e Arão agora tiveram que enfrentar a oposição do seu próprio povo. Moisés e Arão intercediam lá com o faraó. Faraó não libertava. E agora ele tinha a oposição do povo, que a princípio creu que eles seriam libertos, mas agora eles estavam vendo que as coisas estavam ficando mais difíceis, piores. Mas isso acontece também hoje, não só com os membros da igreja, mas também com os líderes, pastores. Tem muitas lutas, muitos problemas. E nós precisamos nos fortalecer cada dia mais, através da oração, através do jejum, para que nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuarmos o estudo desta semana,
Mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz: a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.